pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. Hoje eu vou tratar sobre um tema muito importante, que é o tema discípulo ou consumidor. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e vai lá no Instagram me seguir, porque eu sempre estou postando alguma novidade. Então, o tema discípulo ou consumidor que será tratado hoje, para contextualizar esse tema, eu vou ler para vocês o que está escrito lá em João, capítulo 6, do 26 ao 30. João 6, do 26 ao 30, que diz: Jesus respondeu-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Então, aqui, durante o milagre da multiplicação dos pães, que pode ser lida aqui no capítulo 6 do livro de João, uma multidão, um grande número de pessoas seguia Jesus Cristo. E como eu havia lido aqui, eles seguiam Jesus Cristo porque elas estavam interessadas na comida. E Jesus disse aqui, olha, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então eles estavam seguindo a Cristo por causa da comida e não por causa dos sinais. Então, por causa da multiplicação dos pães que Jesus havia feito, as pessoas queriam fazer de Jesus rei, mas ele rejeitou, se recusou e foi para o monte ficar sozinho. E a gente pode ler isso no versículo 15 também de João 6, que diz: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então Jesus se retirou porque o povo queria fazer dele rei por causa do pão. Então, quando Jesus falou ali sobre o pão da vida, Jesus ele falou para a gente trabalhar, para as pessoas trabalharem, não pela comida que perece, não por aquilo que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então ele fala sobre a eternidade. Então quando Jesus ele falou ali sobre o pão da vida, ele fez com que a multidão, muitos mesmo, desistissem de segui-lo e ficou somente os 12 discípulos. E aí Jesus, a gente pode ler isso no versículo 66 ao 69 de João 6, que diz: desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele, porque eles estavam interessados na comida, não é? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir com eles, não é? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, daquela hora em diante, muitos discípulos eles deixaram de seguir Jesus quando ele falou sobre o pão da vida. E Simão Pedro falou: para onde iremos nós? Que se tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus ele preferiu conduzir um número menor de pessoas, somente os 12 discípulos, do que conduzir uma multidão que o seguia pelos motivos errados. Então, com isso, a gente aprende que existe uma diferença entre ser discípulo e ser consumidor. Existem aquelas pessoas que seguem a Jesus pelo motivo certo, porque ele tem as palavras de vida eterna, porque através dele nós seremos salvos, teremos a vida eterna, e não por aquilo que perece, que são os consumidores, não é? Existe a diferença dos discípulos e dos consumidores, aqueles que seguem a Jesus por causa da vida eterna, pela vida eterna, porque ele nos dá a vida eterna, e os consumidores que seguem Jesus
por causa do pão que perece, por causa dos tesouros que o mundo tem a oferecer. Essa mentalidade consumista, ela invadiu as igrejas nos dias de hoje. É o que eu esqueci de falar para vocês, que esse tema discípulos ou consumidores está aqui no livro Polêmicas na Igreja, do autor Augusto de Nicodemos, Doutrinas, Práticas e Movimentos que Enfraquecem o Cristianismo. Então, a pergunta que eu faço para você, que eu faço a mim também, você quer ser o quê? Discípulo ou consumidor? O que é que você está buscando? Você está buscando a Cristo, a salvação, a vida eterna, e apesar de toda a dificuldade cristã, você ter certeza da sua salvação, porque Cristo, ele não nos prometeu uma vida de somente felicidade, muito pelo contrário, ele diz que no mundo vós tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus disse que a gente não teria uma vida fácil, não iria ser fácil. Então, apesar de tudo isso, apesar de toda a dificuldade, você pretende ser o quê? Você quer ser o quê? Discípulo e passar por todas as dificuldades e ainda ter a vida eterna? Ou você quer consumidor e ter uma vida, você quer ser consumidor e ter uma vida fácil e ter os tesouros desse mundo, tesouros que perecem? Então, a gente sempre tem que manter isso em mente, porque é muito fácil a gente cometer um pecado, cometer um deslize, e quando a gente menos espera, a gente está caído, como o cristão do livro Peregrino, se você já leu. Então eu vou terminar essa reflexão com Mateus 10, lendo para vocês Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, a vida cristã é uma vida de sacrifícios, não é uma vida de felicidade eterna, nem de muitas riquezas. Cristo, ele não disse que você seria milionário ao se tornar cristão, e nem nada disse que você iria ter o último carro do ano, o carro mais novo de todos. Isso não nos foi prometido. Jesus, ele veio ao mundo e ele foi humilde, ele veio ao mundo para nos salvar e ele não quis ser coroado rei. Então, por que muitas vezes a gente fica buscando essas coisas, né? Então, na verdade, na Bíblia diz que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha servido para reflexão de todos nós, minha e de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!